Agora então vamos fazer uma prática de duplicação de enxame da espécie manda-saia. Primeiramente é sempre importante a gente lembrar a diferença dos grupos de abelhas. As meliponas, que seriam as manda-saias, a guaraipo, a mandori, uruçu, eiruchu, que essas de qualquer ovo pode nascer uma rainha. Já o outro grupo das trigonas, que seriam as jati, as tubunas, tapexuá, panguareí, mirim, a rainha só nasce de uma célula diferente, de um ovo diferente chamado realeira. Então essa é a principal diferença entre os grupos. Nunca podemos esquecer isso quando for dividir um enxame, certo? Então agora vamos tentar localizar o ninho da manda-saia, né? A manda-saia, assim como as outras meliponas, elas têm a característica de misturar terra ao própolis, né? Então o própolis ele não é um própolis tão puro como o das jataí ou das tubunas, das trigonas, porque elas costumam misturar terra, barro no própolis, que forma o geoprópolis. Forma toda essa camada bastante dura, né? Resistente, quase como uma pedra mesmo, né? Que a gente vai ter que remover para poder ter acesso ao ninho. A gente sempre utiliza um formão, ou poderia ser um formão de apicultor mesmo, um formão comum, para a gente conseguir quebrar esse geoprópolis e remover e ter acesso ao ninho. A manda-saia, ela tem essa característica de ficar fazendo essa revoada bem intensa, mas ela é extremamente tranquila, não morde, se enrola muito pouco no cabelo, né, diferente de outras. Agora, após a gente remover a camada de geoprópolis, a gente tem acesso ao ninho, né? Os potes de mel no entorno e o ninho no centro, né? Os discos de cria maduro, nesse caso aqui, estão em cima, e os potes de mel no entorno, e mais para baixo deve ter os potes de cera. Aqui a gente já observa discos quase no momento de nascer já. Então esses discos são os mais adequados para divisão, porque o novo enxame vai ficar pouco tempo até o nascimento das primeiras abelhas. A gente observa pela própria coloração dele, a gente vê que ele não tem aquela camada de cera espessa mais em cima de cada célula, né? Ó, tá vendo? Aqui ainda tem um pouquinho, ó, onde eu estou apontando aqui, mas já bem mais gasto. Essa cera é gasta com o passar do tempo. Quando a rainha termina de colocar ovo em todo um disco desse, as campeiras operárias fazem uma camada de cera por cima. Com o tempo, no período de mais ou menos, depende de espécie, mas de mais ou menos 45 dias, elas começam a gastar aquela camada de cera até aparecer a célula e o ovo poder eclodir. E a abelha nascer já em forma de abelha adulta, né? Agora, com o ninho bastante amostra, a gente consegue, com bastante calma, ir separando os discos de cria da cera, da cera e dos potes de mel que ficam em volta, né? Eles ficam presos por cabinhos de cera. A gente vai separando e depois vamos com a mão tentar retirar os discos nascentes e botar para a caixa nova. Agora vem o processo de preparação da nova caixa. Para a gente preparar a caixa nova, a gente vai pegar pequenas bolinhas de cera, 4 bolinhas de cera, e vamos botar no fundo da caixa para apoiar os discos e as abelhas poderem entrar por baixo. Isso é muito importante, a gente não pode largar o ninho diretamente na madeira, porque as abelhas não vão ter como entrar por baixo para limpar, elas precisam ter um espaço. Depois, se a gente reparar, entre cada disco de cria tem um espacinho na qual a abelha pode entrar por dentro para limpar, então a gente bota 4 bolinhas assim
que vão ser apoiados os discos. Agora vem um processo bastante delicado de retirada desses ninhos, tá? Essa caixa aqui não é uma caixa de um modelo muito bom, né? Depois eu vou explicar e a gente vai ver os modelos de caixa mais adequados ao manejo, tá? Mas com cuidado para não amassar os discos, a gente consegue remover e depositar sobre aquelas bolinhas de cera. É importante a gente manter no mínimo 3 a 4 discos, tanto no enxame matriz como no enxame filho. O que a gente conseguir transferir de cerume e gel própolis do enxame matriz para filha é interessante para que as campeiras e operárias consigam reconstruir rapidamente o novo enxame. Aqui ficaram ainda discos nascentes, mas aqui a diferença, dá para ver, de discos novos, ó. Depois de lacrado com fita crepe, o enxame matriz é colocado em um novo local e o enxame filho é instalado onde estava o matriz, para que as campeiras que ficaram voando voltem para o enxame novo, que estava sem rainha. Uma manda-saia bem forte, bastante reserva de alimento. Aqui dá pra ver, ó, que legal essa imagem aqui que a gente vai ver agora, que é uma célula com um ovo recém-posto. Olha ali que legal o ovinho ali, ó. Célula de cria em construção, potes de mel, reserva de alimento, né? E aqui uma camada grossa de gel própolis. Essa é a manda-saia, um enxame bem forte de manda-saia. Né? Aí a gente vai ver a diferença de um enxame que não está tão forte e manda-saia que a gente vai precisar alimentar, que elas não têm esse comportamento, né? Vão ficar bem mais tímida, mais sem essa volúpia toda, né? E com uma análise externa da entrada, a gente já pode observar que esse ninho não está forte, que esse enxame não está forte, né? O enxame da manda-saia, a gente já viu algumas entradas de enxames fortes, com aquelas raias, né? Bastante barro e gel própolis, né? Esse aqui a gente vê que está com pouca umidade escorrendo. Então, só com uma análise externa, a gente já vê que o enxame não está forte. Então, vamos ver o que está acontecendo com ele. Ó, como esperado, né? Um enxame que está com pouca reserva de alimento, ó. A gente não tem, tá vazio aqui em cima, já lá a gente consegue observar um pouquinho. Então é um enxame que está aí, cerume ressecado, ó. Ó, isso aqui é, ó, um indicativo de que o enxame não está forte, né? Porque ele não está renovando o seu cerume. Então um invólucro bem ressecado, né? Cerume bem ressecado. Vamos ver o ninho, vamos achar o ninho. Tanto aqui o ninho com células de cria em construção, mas é um enxame que está fraco. Então a gente vai dar um alimento. Logo após a divisão, se recomenda que os dois enxames, mas principalmente a colônia filha, seja revisada e alimentada pelo menos uma vez por semana, até que ele se fortaleça e se estabilize.